E agora é hora de mitos e verdades. Alimentos que fazem ou não bem para a saúde, doutor. Olha só, o Wesley questiona. Óleo de canola é mais prejudicial à saúde? Olha, canola, ela é transgênica. Porque a canola ela vem a partir de uma planta chamada couza. E depois você pegou a couza, cruzou ela em laboratório com uma outra planta e a composição, essa engenharia genética, fez com que surgisse a canola, que é um óleo com uma acidez menor do que teria a couza. Então o nome canola vem de Canadian Oil Low Acid. Então o can de Canadian, o de oil, em inglês, low, o L de low, baixo, e o A de ácido. Então é um óleo de baixa concentração ácida feito no Canadá. Então é uma planta transgênica, então não dá para se dizer que ela também seja tão saudável assim. O que você recomenda? O azeite. O azeite é a melhor opção que nós temos hoje, lembrando que quando se comprar um azeite, você deve procurar um azeite de uma acidez abaixo de 0,5 e que esteja escrito primeira prensa e que seja preferencialmente fria, porque quente já alterou a composição. Olha só, eu tenho uma pergunta aqui da Mariana Souza. Colocar um prego na panela ajuda quem necessita de ferro e é anêmico? É mito ou é verdade? Olha, os antigos faziam isso, ou cozinhavam em panela de ferro, né? Então, cozinhar em panela de ferro ajuda, isso é verdade, O prego hoje ele não é feito mais de ferro, Então, o nosso prego hoje... É mito. É mito, Então, agora, a panela de ferro, ela ajuda, sim. E é muito melhor nós usarmos uma panela de ferro do que usar uma panela de alumínio. Porque a panela de alumínio, conforme você coloca o sal e você vai raspando, você vai soltando o alumínio. O alumínio é um metal pesado que se adere dentro do seu fígado, no seu pâncreas, e lá na frente ele pode causar algum tipo de problema. Não é legal. Tá. Olha só, a dica da Eni, ela disse o seguinte: vinagre de maçã faz bem para a saúde, melhora o nível do colesterol e o pH do sangue. O vinagre de maçã tá bem na moda, ele tem, se você procurar na internet, nossa, tem diversas propriedades, cura desde unha encravada até cabelo com ponta dupla. Realmente a propaganda é bem forte. Cabelo com ponta dupla, o óleo de semente de uva é melhor, é rico em vitamina E. Hoje eu estava conversando com o Hélio Moura, da rádio, e nós estávamos falando a respeito do óleo de coco, que nós comentamos na rádio, que gerou um problema entre algumas pessoas que trabalhavam vendendo o óleo de coco. Mas nós não estamos preocupados em falar aquilo que realmente agrada o consumidor ou aquilo que agrada a pessoa que vende. Nós precisamos falar a verdade. E dentro da verdade, o vinagre de maçã ele não é a melhor opção. O vinagre de maçã ele é ácido, não tem como aumentar o pH ele sendo ácido. E ele é fermentado. O processo de fermentação altera. Vinagre não deveria ser usado de espécie alguma, seja ele de maçã ou seja o vinagre comum que nós encontramos. Olha aí então, o mito. Olha, tem a dúvida da Viviane Gonzaga e da Fernanda Santos, que é a seguinte: criança precisa comer carne para não ter deficiência de ferro? Não precisa. O ferro da carne ele é um ferro chamado de ferro M. Ele tem uma absorção um pouco maior do que o ferro dos vegetais. Lembrando que quando se come ferro de vegetais, você deve consorciar com a vitamina C. Sim, então você sempre fala isso aqui, O gergelim, o girassol, os vegetais verdes escuros, todos eles são fontes de ferro. Se você consorciar isso com vitamina C, você vai ter uma boa absorção. E deve se lembrar o seguinte, tem algumas pesquisas apontando que o ferro M da carne vermelha, ele tem uma possibilidade de causar uma lesão nas células betas do pâncreas e gerar diabetes tipo 2. Uau! Esse é um assunto que dá pano para manga, a gente pode tratar dele aqui qualquer hora dessas, hein? Olha só, a Elaine Ferreira diz o seguinte: consumo de soja pode ser prejudicial à saúde? Sim, pode. Tudo que você consome em excesso pode ser prejudicial. E lembrando que a soja, ela é um vegetal que tem um fito-hormônio. Fito-hormônio, fito de vegetal, o hormônio que simila então o hormônio feminino, o estrógeno, o fitoestrógeno. Se consumido demais, o estrógeno, para os meninos principalmente, pode retardar o crescimento e aparecer o desenvolvimento de mamas. Não é um alimento para se usar todos os dias, é um bom alimento, uma boa composição, mas algo que deveria premiar na nossa mesa 2 vezes na semana, 3 no máximo. Sem prejuízo, porque tem gente que faz essa pergunta até criticando um pouco o tipo de receita culinária que a gente faz aqui, porque a gente acaba usando um pouco mais a soja, leite de soja, feijão, como substituição.
Mas você vê aqui, você está aqui com a gente durante todo o tempo, você acha que a gente está exagerando no consumo da soja? Não, e a gente tem que lembrar o seguinte, Teruda, existem vários produtos, né, que são vindo da soja, provindo da soja. Eu tenho o tofu, o miso, a proteína texturizada de soja. Esses produtos, eles são mais ricos no fitoestrógeno. Então são os produtos que você deveria ter um cuidado um pouco maior de estar consumindo diariamente, né? Agora, leite de soja, extrato de soja, iogurte de soja, esses possuem muito pouco fitoestrógeno, então não é uma preocupação muito grande. E a proteína isolada de soja, essa você pode comer sem nenhum tipo de restrição, porque é uma excelente fonte proteica sem a presença do fitoestrógeno. Bom, a gente tem 10 segundinhos para essa pergunta da Flavinha Couto. A quantidade de células de gordura não diminui depois dos 20 anos. Então não adianta fazer dieta nem redução de estômago. Mito ou verdade? Células de gordura não diminuem. Células de gordura aumentam se você fizer uma lipo, porque você vai tirar e ali no local vai surgir várias células. O que acontece é que ao longo da vida essas células elas ficam cheias, né? Elas aumentam o seu volume e elas ficam túrcicas, né? Cheias de gordura. Quando você faz a dieta, o que você faz? Você simplesmente faz ela voltar ao normal. Você não vai reduzir o número de células, você vai diminuir o tamanho das células. Você vai fazer um regime na célula. É isso aí. Olha que beleza! Vida e Saúde vai ficando por aqui.